tarde, feliz sábado para todos. Vocês sabem que é um privilégio estar aqui na frente, depois de um bom tempo, né? que eu não venho. Mas as pessoas que eu ando visitando, indo nas casas pregar, sabem que eu gosto de fazer algumas perguntas antes de começar. Mas antes de perguntar, eu gostaria de orar. Tá certo? Para a gente poder abrir a palavra de Deus. Vamos orar. Querido Deus e Pai que estás nos céus, nós já te adoramos, já te louvamos. Mas, Senhor, agora nós vamos abrir a Tua palavra e pedimos que o mesmo Santo Espírito que a inspirou, nos inspire agora. Para que possamos falar, não por nós mesmos, mas por Ti. E que as pessoas possam entender, não por cada um, mas por Ti também. Te pedimos esta bênção em nome de Jesus. Amém. Então, primeira pergunta de hoje é assim, e não é muito difícil da gente responder. Quem gostaria de ir para o céu? Opa, deixa eu ver se alguém não levantou. Não, todo mundo levantou. Não estou enxergando muito bem, mas não, viu, gente? Mas eu continuo perguntando, e a segunda pergunta é: o que é que a gente pode fazer para ir para o céu? Quem gostaria de dar alguma ideia? Quem acha que a gente pode fazer alguma coisa, levanta a mão. E quem acha que a gente não pode fazer nada, levanta a mão agora. E tem um bocado de indeciso. Quem acha que a gente pode fazer alguma coisa para ir para o céu, levanta a mão. Quem acha que a gente não pode fazer nada, levanta a mão. E quem é indeciso, levanta a mão. Para tirar o indeciso da indecisão, né? Fazer ele levantar a mão. Mas é o seguinte: a gente pode fazer alguma coisa aí para o céu? Creio que não. A gente pode só aceitar, como a gente já discutiu no passado, a gente pode querer, é o máximo que a gente pode fazer. Mas a gente pode fazer sim. A gente pode fazer, sim, alguma coisa para não ir para o céu, mesmo querendo ir para o céu. Você sabia disso? A gente pode fazer. Está na mão da gente. A gente não está na nossa mão, mas está na nossa mão não ir. Isso aí está. Tá certo? Então, eu gostaria de começar e dizer antes outra coisa. É que a gente... quando começa a escrever um texto ou um sermão, a primeira coisa que eu penso é que eu vou escrever para mim mesmo, não para a igreja, mas para mim mesmo. Mas o que a gente escreve para a gente serve para a igreja também, geralmente, porque a gente é mais ou menos como parecido ou semelhante. Ou melhor ainda, a gente é mais ou menos igual em fazer coisa errada. Eu garanto a cada um de vocês que a gente faz coisa errada todo o tempo. Como disse Salomão no livro de Cantares 2,15, quem quiser a Bíblia comigo, no livro de Cantares 2,15, Salomão disse o seguinte: apanhai-me as raposinhas que devastam os vinhedos. Nessa primeira parte. É que a gente, às vezes, cuida das coisas grandes, a gente cuida das coisas, dos pecados que a gente acha assim, que são as piores coisas que a gente pode cometer, mas as coisinhas pequenas, os pecadinhos, eles vão minando, eles vão se infiltrando na nossa vida e a gente, às vezes, não percebe que isso está acontecendo. O pior é o seguinte, é que, às vezes, a gente percebe que está acontecendo. Eu me surpreendi bastante, porque, desde o dia que o pastor me convidou para vir aqui à frente, que eu venho pensando nesse assunto e sem muita certeza se eu gostaria de falar sobre esse assunto mesmo. Mas aí foram acontecendo algumas coisas que foram confirmando. Por exemplo, quando o pastor Gramacho, Yuri Gramacho, veio aqui,
quando ele estava falando na última semana, no último dia, eu digo, epa, eu acho que eu vou ter que mudar o assunto. Porque ele está falando mais ou menos o que eu gostaria de falar. Aí, quando chega a semana passada, o pastor Manolo chega aqui à frente, começa a falar, eu digo, não, vou mudar mesmo. Porque agora ele falou tudo que eu queria falar. Quando eu chego hoje de manhã, na classe, aqui na minha classe, aí vem o Bolivar e começa a falar do mesmo assunto. Aí eu digo, não, agora eu acho que eu tenho que falar mesmo. Eu acho que isso é mais uma confirmação do que uma negação de que eu não devo falar. E o que eu gostaria de falar é uma história que é bem conhecida de cada um de nós. Quem aqui conhece o nosso personagem chamado Davi? Quem conhece aqui? Quem conhece a história de Davi? O que ele aprontou? Davi era uma pessoa que fazia tudo certinho, tanto é que ele foi chamado aquele homem que anda segundo o coração de Deus. É assim? Ele fazia tudo certinho, Davi? Davi fazia tudo certinho, como eu? Fazia ou não fazia? Então, como é que ele era um homem que andava segundo o coração de Deus? E aí? Fazia ou não fazia? Davi fazia tudo certinho, como eu faço? Como você faz? Fazia? Infelizmente, ele não fazia. E eu quero tratar daquele assunto em que ele mais pecou. Ele mais pecou? Eu gosto de perguntar, viu, gente? Eu fico sempre perguntando. Ele pecou muito nesse pecado ou ele pecou normal como a gente peca? Qual é a graduação dos pecados? Qual é um pecado bem pequenininho, qual é o pecado médio, qual é o pecado grande? Tem essa classificação para Deus? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Mas a gente considera esse pecado de Davi aquele pecado assim. Quando a gente quer falar um pecadão, a gente fala nesse pecado de Davi, que foi quando estava no melhor do seu reino, preste atenção. Esse pecado de Davi com Batseba foi quando o reino dele parecia viver um tempo de tranquilidade. E ele já não estava mais tão preocupado em ir para a guerra, ele já mandava um tal de Joabe no lugar dele, e ele ficou em casa ali passeando, fazendo nada. Olha, tem um ditado antigo que diz assim, oficina vazia é a oficina do... mente vazia, desculpa. Mente vazia é a oficina do... Mas, rapaz, parece que um bocado de gente sabe disso. E Davi ficou nessa situação. Ele ficou ali, mais ou menos, sem fazer nada. Quando um dia, passeando por sua varanda... Olha, interessante que na Bíblia isso é colocado assim em um capítulo, bem curtinha a história, mas é claro que não aconteceu tão rápido assim como está na Bíblia. Nem eu vou tentar aqui aumentar. Mas deve ter sido uma coisa que foi acontecendo e ele foi se envolvendo e aconteceu. Até aí, para ele, tudo bem. E ele vivendo tranquilo até o dia em que Batseba manda um recadinho para ele, dizendo, estou grávida. Esse nosso personagem, que fazia tantas coisas boas, que venceu o gigante, que enfrentou feras, agora ele fica apavorado. Ele ficou apavorado por quê? Porque ele queria manter a sua reputação, a sua honra limpa. Você quer um motivo melhor para a gente começar a elaborar um pecado maior do que você cometeu anteriormente? É quando você quer esconder o seu pecado. Quando você quer camuflar o seu pecado. Quando você gostaria de que ninguém visse o seu pecado. Olha, isso aí, eu gostaria que cada um tentasse se colocar no lugar de Davi. Não é fácil, não. Ele era o rei de Israel. A gente sabe que quando o rei faz uma coisa, muita gente vai na onda dele. E ele tinha essa consciência. Mais do que a gente, ele sabia que o pecado dele iria afetar negativamente o seu reinado. Porque depois que a pessoa tem o seu pecado exposto, ela fica numa situação que até fica meio sem moral
para julgar as coisas. Aí ele teve uma ideia, mas essa foi uma ideia sensacional. Que ideia foi essa? Quem lembra? Hã? Eu vou? Como foi a ideia? Mandar matar logo? Hã? Trazer o esposo. Mas, rapaz, a ideia é boa, viu? Imagina se funciona. Imagina se a ideia dele funciona direitinho. Ele traz o esposo vai para casa, no outro dia, a mulher diz, eu estou grávida. Pronto, acabou-se. Mas Deus é tão bom em cada detalhe que o Urias parece, nesse episódio, que ele tinha mais dignidade do que o próprio Davi. E ele não vai para casa. Agora, é interessante que a gente costuma julgá-lo, a gente costuma julgar, não só Davi, como as outras pessoas, como se a gente não fosse capaz de fazer isso. Mas nós somos capazes de fazer a mesma coisa e muitas vezes até pior. Mas acontece que, como Urias não foi para a casa dele, a ideia de Davi foi cada vez piorando mais. Ele foi cada vez afundando o pé no pecado. À medida que eu vou contando essa história, eu queria que você fosse pensando em você e não em Davi. Porque é bom a gente julgar, mas eu queria que você fosse pensando, se fosse você no lugar dele, você faria a mesma coisa ou não? Ele não queria que ninguém soubesse, ele vai afundando cada vez mais o seu pé. E ele vai se deixando levar pelo inimigo. Porque na hora em que você vai se afundando no pecado, é porque você está se afastando de quem? De Deus, que é a fonte de pureza. E na hora que você vai entrando no pecado, você vai se aproximando cada vez mais do inimigo. Só que na hora que Davi tem a ideia de chamar e que não dá certo a ideia dele, ele começa então a piorar um pouquinho mais. Aí ele tem uma ideia pior do que a que ele tinha tido antes. Que ideia foi essa? De matar. Agora, vê bem, se o Urias chegasse lá no castelo dele e ele mandasse alguém matar, a coisa ia ficar muito evidente. Aí ele tem uma ideia que bem elaborada mesmo, que só pode ter vindo da parte do inimigo. Ele manda uma carta pelo próprio Urias, com a sua sentença de morte, selada por ele. Como ele sabia que Urias era uma pessoa bem fiel, ele sabia que Urias não ia abrir e mandou que o Joabe fizesse um ataque de frente, que Joabe estava só cercando a cidade, ele não pretendia atacar. Fizesse um ataque de frente e depois recuasse o exército, deixando Urias de frente para que ele morresse. Veja que ideia maravilhosa na forma dele pensar. Urias morreria, fatalmente, e ele estaria livre. Pergunto de novo. Quem nunca pensou em se livrar de um pecado, sem que ninguém saiba? Pense direitinho. Pense de novo. Quem nunca pensou em fazer, em ter uma ideia? Não estou falando exatamente essa não, porque a gente diz assim, não, mas matar? Aí não, aí eu não faria não. Ninguém sabe até que ponto o ser humano, pecador, pode descer. E a gente pergunta, como é que Davi desceu tanto? E Davi foi descendo. E acontece o seguinte, olha a esperança dele. Ele diz assim, eu mando uma carta para Joabe. Joabe era um general meio inteligente ou muito inteligente? Que ele ganhava muita guerra. Quem acha que ele era muito inteligente, levanta a mão. Na hora que Davi mandou uma ordem dessa, será que Joabe conhecia Davi? Conhecia. Será que ele conhecia Urias? Conhecia ou não conhecia? Conhecia. Na hora que ele recebe uma ordem dessa, o que é que ele imaginou? Se fosse você, o que é que você imaginou? Tinha alguma coisa que o rei estava querendo esconder. E aí lá vai a gente de novo. Na hora que você tenta escamotear, na hora que você tenta esconder, sabe o que é que acontece? Você termina envolvendo outra pessoa. E aí você acha que, envolvendo outra pessoa,
o seu pecado está escondido, quando na realidade não está. Na realidade, você está agora na mão de outra pessoa, não é mais só na sua mão. Você está na sua mão e na mão de outra pessoa. E Joabe faz bem direitinho. Faz lá, manda o Urias para a guerra, Urias vai, chega lá, morre. Joabe manda o retorno, dizendo assim, olha, a guerra foi assim, a guerra foi assado, e etc e tal. Né? Sim, e o teu servo Urias morreu. E era tudo, mas tudo que Davi queria ouvir. Aí Davi diz, não tem problema não. Um dia a espada vai para um lado, outro dia a espada vai... Olha que cena. Aquele homem que andava assim, certinho, e é considerado o homem que andou segundo o coração de Deus, a irmã White diz em Patriarcas e Profetas. Ele era um homem que andava segundo o coração de Deus, sim, mas não na hora em que ele estava fazendo aquilo. Isso é bom para mim, isso é bom para você também. A gente pode ser o homem ou a mulher que anda segundo o coração de Deus. Não na hora em que a gente está fazendo as coisas erradas. Nessa história de Davi, a gente tem que entender que ele tentou esconder o seu pecado da mesma forma que nós fazemos. Mas a gente tem que entender que ele resolveu a sua história de uma forma que muitas vezes nós não fazemos. Muitas vezes a gente acha que a gente tem o mesmo direito de pecar como Davi pecou, e a gente diz assim, ainda bem que existe Davi, porque ele pecou e pecou feio, e me dá chance de pecar. E às vezes a gente acha assim, e me dá chance de pecar, e pecar feio também. Acontece que essa história de Davi é uma história com um final feliz. Será que a nossa história também é uma história com final feliz? Como a de Davi foi? Por que a história de Davi foi com um final feliz? Hein? Quem gostaria de me ajudar? Vamos abrir aqui deixa eu procurar aqui, eu já passei. Vamos abrir no livro de 2 Samuel. Eu gosto dessa parte. É o diálogo de Davi com Natã, o profeta. No diálogo de Davi com Natã, o profeta, em 2 Samuel, deixa eu ver aqui. (12, 7). 2 Samuel 12, 7. Então disse Natã a Davi, tu és o homem. Eu preciso contar a parte anterior dessa história, não? Alguém gostaria de saber essa parte anterior, o que era que estava acontecendo? Que quando Davi cometeu o pecado, quando Urias morreu, Deus manda o profeta Natã ter uma conversinha com Davi. Uma conversinha meio particular. Vocês lembram dessa história? Vocês querem que eu conte ou não? Quer não, né? Ninguém quer? Conta? Então, Deus manda Natã conversar com Davi. E Natã chega contando a história de um homem que era muito pobre. E ele tinha o quê? Uma ovelhinha. Mas ele cuidava tão bem, que a Bíblia chega a dizer que ele cuidava assim, como se fosse uma pessoa da família. Ela comia com ele, dormia, etc. E Natã contando a história e Davi prestando atenção, porque ele gostava como a gente, né? Nós, pecadores, gostamos de julgar as outras pessoas. E ele vai
ouvindo a história, e Natan dizendo, e esse homem era pobre, só tinha essa ovelhinha, e tinha um homem rico também, cheio de outras coisas, cheio de outras coisas, de propriedades. E um dia chega um visitante e ele pega, sabe o que ele faz? Em vez de pegar uma das suas ovelhas, um dos seus bois, uma de suas vacas, ele manda tirar aquela ovelhinha daquele homem, mata, prepara e dá para o visitante. O que é que você acha? Rapaz, Davi ficou com a raiva. Davi disse assim, esse homem merece o quê? Merece o quê? Hã? Puxa, ele merece o quê, gente? Morrer. Aí, essa é a parte que eu gosto, porque Natan diz como? Este homem é você, rapaz. Que susto. E agora? Hein? E agora? Este homem é você. E agora? Eu disse que essa é a parte que eu gosto, é? Essa é a parte que eu gosto? Não, não é essa a parte que eu gosto. Porque a parte que eu gosto vem no 2 Samuel 12, 13, que diz como aí na Bíblia de vocês? Então disse a Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Esse 12, 13 tem tudo que eu gosto. Primeira parte Davi diz o quê? Pequei contra o Senhor. E aí, Natã diz uma coisa também. O que é que Natã diz aí, no 12, 13? Hã? Eu não escutei. Também o quê? Menino. Ufa, que alívio. Que alívio. Porque na hora que Davi confessa, o que é que Deus diz? Por intermédio do profeta Natã. Também o Senhor te perdoou. Com a gente começa a se afastar de Davi nessa hora aí. Muitas vezes, em vez de parecer com Davi, a gente começa a parecer um pouquinho mais com Saul. Porque muitas vezes, quando a gente é confrontado com o nosso pecado, em vez de a gente fazer feito Davi, que diz assim, pequei contra o Senhor, o que é que a gente faz? O que é que a gente costuma geralmente fazer? Não, Senhor, mas veja bem, eu peguei aquele gado, foi para adorar o Senhor. Quem é que gosta, quem costuma fazer assim, mais ou menos? Não precisa levantar a mão, não, para não se entregar. Mas eu já levantei a minha. Eu já levantei a minha aqui. Muitas vezes, e às vezes, a gente costuma justificar o nosso pecado, em vez de confessar o pecado que a gente cometeu. E a gente começa a se afastar de Davi. De Davi mesmo. E ir mais para perto de Saul. Que Saul é que gostava de justificar os pecados dele, em vez de confessar. Porque o ato de confessar é o que faz a diferença para Deus. Se a gente não confessa o nosso pecado, a gente continua em pecado. E tem um detalhe. Como quando é que Deus perdoa os nossos pecados? Quando é que Deus perdoa os nossos pecados? Hã? Quando? Quando a gente confessa. Aí a gente vê o outro lado da história. Quando é que Deus não perdoa os nossos pecados? Quando? Quando a gente não confessa. Então, é o quê? Pecado não confessado é pecado não perdoado. Vocês lembram quando eu falei no início? Que eu disse, o que é que a gente pode fazer para não ir para o céu? O que é que a gente pode fazer para não ir para o céu? A gente continuar alimentando os nossos pecadinhos. Ou os nossos pecadões. Cada um que sabe o seu. Cada um que sabe o seu. Se a gente não confessa, a gente não tem
perdão. E olha, se o nosso pecado não é perdoado, a gente vai continuar com ele. E olha, perto de Deus não há espaço para pecadores. No céu não vai haver espaço para pecadores. Em Provérbios 28:13 diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa vai alcançar o quê? Misericórdia. Aquele que confessa e deixa suas transgressões, ele alcança misericórdia. Porque aquele que não confessa, ele não vai ser jamais perdoado. A gente precisa confessar para poder a gente ser perdoado. Tem mais. No livro de Romanos 2:4, ele nos dá uma dica para a gente sentir interesse de pedir perdão a Deus. Porque é o seguinte, e se arrepender das nossas transgressões. Aqui diz o seguinte, Romanos 2:4. Ou desprezamos a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que conduz ao arrependimento. Aí eu gosto de ver sempre pelo lado do inverso. Se a gente não vai para o arrependimento, a gente está fazendo o quê? Ignorando a bondade de Deus em nosso favor. Porque se a gente não se arrepende, de uma certa forma, a gente está, inclusive, ignorando o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por a gente, que é para tentar nos salvar. Se a gente não vai pelo caminho do arrependimento, a gente vai no caminho da perdição. Ou a gente vai por um caminho, ou a gente vai por outro caminho. Olha, Salmo 38:18 diz: o que deve fazer o pecador arrependido? Salmos 38:18, vamos lá. Salmos 38:18 diz o seguinte: confesso a minha iniquidade, suporto a tristeza por causa dos meus pecados. Se o fato de pecar não lhe dá tristeza, se o pecado não lhe dá tristeza, isso quer dizer que você está bem longe do arrependimento. E se você está longe do arrependimento, você está longe da confissão. O que é que fez a diferença entre Pedro e Judas? Qual foi a diferença entre Pedro e Judas? É que um se arrependeu. Quem foi que se arrependeu? Pedro. E Judas fez o quê? Judas sentiu remorso do que ele tinha feito. Muitas vezes a gente, depois de pecar, em vez de se arrepender, a gente fica com remorso do que a gente fez. Mas o remorso ele não ajuda você a se recuperar, porque se você não se arrepende, como está lá em Provérbios, é aquele que confessa e deixa, é que alcança a misericórdia. Porque se a gente for analisar a história de Davi, a gente vai ver que Davi, ele confessou e ele não repetiu mais essa história. O Senhor espera, como está em Isaías 55:7, ele diz o seguinte: deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos maus. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque o nosso Deus, ele é rico em perdoar. Ele não vai deixar ninguém de fora. Aquele que se arrepende, aquele que confessa, aquele que pede perdão, ele não vai deixar de fora. Porque o prazer de Deus é perdoar. Porque, afinal de contas, ele quer nos salvar e ele quer salvar a todos. Ele não quer salvar, não é só a mim, não é só a 3 ou 4 aqui. Ele quer salvar todo mundo. Mas, como ele está regendo um mundo que está sendo observado pelo universo, ele não pode simplesmente lhe empurrar o perdão se você não se arrepender, se você não mudar, se você não confessar o seu pecado. Muitas vezes, a gente fica insistindo numa coisa quando a gente não tem razão, quando a gente sabe que a gente está errado. E eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo assim que cheguei aqui nos Estados Unidos.
eu arrumei um trabalho, né, que eu não vou poder chamar de emprego, numa fábrica de fazer pipoca. Acho que um bocado de gente aqui trabalhou nesse lugarzinho de fazer a pipoca. Quem trabalhou lá? Apareceu um ali. E eu estava trabalhando, o meu trabalho era pegar a pipoca, aquela pipoca branca, e colocar a manteiga. Eu achava excelente, porque eu passava o dia todinho lá, pegava a pipoca que vinha pronta, jogava na panela, botava a manteiga, ficava misturando, comia um bocado de pipoca nesse inter. Fui promovido ainda. Fui promovido do cara da manteiga para o cara de fazer o caramelado. Aí eu odiava, eu queria ser despromovido, porque eu morria de medo daquela pipoca caramelada quente de mim, porque quando pingava um pouquinho, rapaz, que dor, que grudava na pele, você não conseguia se livrar. Mas nesse ínter eu já estava ficando assim, meio que acostumado, meio que, sabe, conhecendo tudo que acontecia naquela pipocaria. Chegou um brasileiro novo para trabalhar lá. Eita, cara bom, gostava dele, eu não lembro nem o nome mais, porque ele passou pouco tempo. Aí o dono era um americano alto, forte, ele disse assim, olha, você tem que fazer o seguinte, você pega, quando começar a rodar, você espera um tempinho para esquentar e aperta um botãozinho aqui, ó, aí cai o óleo, e depois que caiu o óleo, aí você joga o milho. Porque se você não jogar o óleo, o milho vai queimar. Aí o brasileiro está certo, é muito fácil. E fez, e estava fazendo. Até que um belo dia, que não foi muito tempo depois, foi no mesmo dia, né? Porque o cara ainda não sabia direito, queimou a pipoca. Aí foi um monte de pipoca queimada. Quando virou, queimada. Aí o americano disse, não tem problema, mas você não apertou o óleo. Aí ele disse, eu apertei. Como? Apertei. E como queimou a pipoca? Não sei. Aí, rapaz, ele ia para lá, vinha para cá. O americano, ele não conseguiu trabalhar nesse dia, porque ele ia lá, vinha cá, voltava, subia, descida, e voltava para o brasileiro, e eu já estava ficando nervoso, porque ele voltava para o brasileiro e disse, você não apertou o óleo? Ele disse, apertei. E passou o dia todinho nessa história. Quando foi chegando no final do dia, que o brasileiro não aguentou mais, o americano veio de novo e disse assim, você não apertou o óleo? Ele fez, apertei não. Acabou o problema. Acabou o problema. O homem esqueceu o que tinha acontecido. E nós, imagina a gente com Deus no nosso relacionamento. A gente fica insistindo em esquecer, quando Ele só quer perdoar a gente. E a gente fica insistindo, se agarrando, segurando, quando Ele só quer que você diga assim, eu fiz, me perdoa. É tão simples, a gente não tem que fazer nada, a gente só tem que pedir. E esse não pedir pode nos impedir de subir. Vamos tentar colocar a história de Davi na vida da gente, porque a parte do pecado a gente já faz mesmo. Não se preocupe, não. A gente só tem que incluir na vida da gente é a parte de dizer assim, pequei contra o Senhor, me perdoa. Ele só quer ouvir isso. Vamos ouvir uma oração cantada pela Joselene, para depois a gente se encerrar.
quando volto a ti, Senhor, suplico teu olhar, teu rosto inclina para mim, disposta a me ajudar. Pai, vem dar-me teu perdão, à tua frente está o meu pecado, eis o meu pecado, limpa o mal que existe em mim, segura-me para repousar um pouco no teu colo, descansar e assim dormir. Pai, vem dar-me teu perdão, à tua frente está o meu pecado, perdoa-me, querido Deus, para que eu possa descansar e assim dormir em paz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que Deus nos abençoe e nos ajude nesta manhã. Amém. Oremos. Querido Pai, queria agradecer por mais um dia de vida, pela Tua misericórdia que renova cada manhã sobre nossas vidas. Pai querido, perdão pela nossa iniquidade. Perdão, Senhor, pelas palavras duras que temos contra nossos irmãos. Perdão pela atitude que temos. Perdão pela infidelidade que temos contra Ti, Senhor. Não que nós não merecemos, mas pelo doce nome de Jesus Cristo, nós agradecemos. Amém.